Na capital de um certo reino, um lugar famoso por abrigar muitos magos poderosos, a paz foi repentinamente destruída. Um dragão gigantesco desceu bem no centro da capital real. O dragão declarou que se os humanos ousassem machucar gatos, todo aquele país enfrentaria uma destruição absoluta. Ninguém entendia por que ele havia aparecido de repente ou o que havia despertado sua fúria. No entanto, sua simples presença foi suficiente para lançar toda a nação em um estado de pânico. Feitiços ecoaram pelo campo de batalha enquanto ondas de magia eram disparadas diretamente contra a criatura, mas todos os esforços humanos se mostraram inúteis. Aqueles ataques desesperados não conseguiram deixar sequer um arranhão em seu enorme corpo. Quando todos acreditavam que a capital estava prestes a ser reduzida a cinzas, o dragão não iniciou um massacre. Em vez disso, deixou para a humanidade um aviso aterrorizante, e então abriu as asas e foi embora. Para entender essa fúria, a história volta ao passado. Nas profundezas da floresta Newcomer, uma terra onde bestas mágicas e espíritos vivem juntos, existia uma dragão fêmea que cuspia fogo. Ela voou até uma caverna de pedra para colocar e proteger seu ovo. Porém, pouco tempo depois, foi caçada por humanos, perdendo a vida para sempre. Algum tempo mais tarde, uma mãe, Cat Sith grávida, encontrou o caminho até aquela mesma caverna. Os Cat Sith não eram felinos comuns. Eram muito mais inteligentes e capazes de usar magia. Depois de observar o local, a gata percebeu que a caverna era quente, cheia de ratos e protegida de predadores perigosos. Assim, escolheu aquela caverna de pedra como seu ninho para dar à luz. Então, algo milagroso aconteceu. A mãe gata deu à luz uma ninhada saudável de filhotes, mas entre aqueles pequenos recém-nascidos, havia um estranho ovo enorme. Pouco depois, o ovo se rompeu, revelando um pequeno dragão vermelho. Em vez de temer aquela criatura de outra espécie, a mãe gata não sentiu nenhum perigo vindo do recém-nascido. Ela o abraçou com carinho, aceitando-o como um de seus próprios filhos. Para ela, criar uma criança de outra espécie não era nada incomum. Ela já havia cuidado de filhotes órfãos de outras bestas mágicas antes. A partir daquele momento, o pequeno dragão vermelho tornou-se oficialmente parte da família Cat Sith, crescendo sob o calor e o carinho de uma mãe felina. O tempo passou, e as crianças cresceram rapidamente. A mãe lhes ensinou como caçar, como sobreviver na vasta floresta e como se proteger. Os filhotes Cat Sith revelaram gradualmente suas habilidades mágicas naturais, enquanto o pequeno dragão descobriu seu próprio poder, a magia de fogo. Ao ver seu filho adotivo controlar as chamas, a mãe gata não ficou preocupada. Pelo contrário, sentiu um enorme orgulho. Porém, a floresta nem sempre era um lugar seguro. Durante uma caçada, a mãe gata sentiu o cheiro de humanos. Sua expressão ficou séria, enquanto ensinava aos filhos uma lição extremamente importante. Os humanos eram criaturas de natureza imprevisível. Alguns eram bondosos, mas outros eram cruéis, muito mais perigosos do que ursos selvagens. Para os Cat Sith, os humanos eram especialmente assustadores. Aos olhos de caçadores gananciosos, eles não passavam de presas valiosas, cobiçadas por causa de sua rara pelagem. A mãe fez seus filhos memorizarem cuidadosamente o cheiro dos humanos, garantindo que fugiriam imediatamente ao senti-lo. Parecia que a vida pacífica daquela pequena família duraria para sempre. Mas então, a tragédia aconteceu. Certo dia, um círculo mágico brilhante surgiu de repente sob as patas da mãe gata. Seu corpo começou a desaparecer, envolvido pela luz. Naquele instante, ela compreendeu que estava sendo invocada à força por uma magia humana. Mesmo sem poder resistir ao feitiço, ela não entrou em pânico. Calmamente, olhou para seus filhos, que já não eram bebês indefesos, mas verdadeiros caçadores. Ela lhes disse para confiarem uns nos outros, sobreviverem juntos e protegerem uns aos outros na floresta. Antes de desaparecer, lembrou que caso algum dia enfrentassem problemas, deveriam procurar seus parentes felinos. Enquanto reconhecessem seu cheiro, eles os tratariam com bondade. Suas últimas palavras foram uma confissão do enorme orgulho que sentia por cada um de seus filhos. Logo em seguida, a luz a envolveu completamente. Ela desapareceu da caverna, deixando o pequeno dragão chorar inutilmente por sua mãe. Os anos continuaram passando. Os irmãos gatos cresceram e deixaram a caverna um por um para estabelecer seus próprios territórios. Apenas o dragão permaneceu. Ele continuou vivendo na velha caverna de pedra, caçando sozinho e guardando silenciosamente as lembranças da mãe gata que o havia amado incondicionalmente. Com o passar do tempo, o pequeno dragão vermelho cresceu cada vez mais, mas jamais abandonou o lar de sua infância. Um dia, sua segunda irmã mais velha retornou. Ao seu lado estavam seu companheiro e uma ninhada de pequenos filhotes. Ela apresentou gentilmente o dragão às crianças, dizendo que aquela enorme criatura era seu tio caçula. A partir daquele dia, o dragão tornou-se um querido tio alado para os filhotes. Com carinho, transmitiu a eles as lições de sobrevivência que sua mãe havia lhe ensinado, desde usar os bigodes para medir passagens estreitas, até esconder a cauda enquanto perseguiam uma presa. Acima de tudo, reforçou o aviso de nunca se aproximarem dos humanos. Pouco tempo depois, uma gata branca grávida também chegou à caverna. Ela explicou que seu pai havia lhe dito que, caso algum dia precisasse de um lugar seguro para dar à luz, deveria procurar o gato de grandes asas. Ao ouvir aquilo, o dragão
dragão não conseguiu conter suas emoções. Mesmo que seus irmãos tivessem seguido caminhos diferentes há muito tempo, eles nunca o haviam esquecido. Ainda o consideravam parte da família. Estação após estação se passou, e o pequeno dragão finalmente amadureceu, tornando-se uma gigantesca besta lendária. Seu poder mágico cresceu tanto que ele passou a conseguir se comunicar com os espíritos da natureza. Graças a essa habilidade, finalmente descobriu uma verdade que jamais havia considerado. Ele não era um gato, mas um dragão. No entanto, quando confessou isso aos filhotes, nervoso, eles simplesmente não se importaram. Apenas se esfregaram em seu tio alado, pedindo que continuasse lhes ensinando magia. Para eles, sua espécie não fazia diferença. Ele era, e sempre seria, parte da família. Mas essa paz foi destruída. Durante um voo de patrulha, o dragão encontrou caçadores humanos massacrando brutalmente um clã de Cat Sith. No início, pensou que aquilo fosse apenas a lei da natureza, mas, ao ouvir os sussurros dos espíritos da floresta, descobriu a terrível verdade. Os humanos não estavam caçando para sobreviver. Estavam matando os gatos apenas por causa de sua pele. A fúria do dragão explodiu. Incapaz de perdoar tamanha crueldade, ele voou diretamente para a capital do reino. Esse momento nos leva de volta à cena inicial da história. O gigantesco dragão desceu sobre a cidade, lançando chamas de advertência diante dos soldados e magos, declarando-se o dragão guardião dos gatos. Diante de seu poder esmagador, a humanidade só pôde tremer. Observando a população apavorada lá de cima, ele quis reduzir tudo a cinzas. Porém, naquele instante, lembrou-se do ensinamento de sua mãe. Também existiam humanos bondosos. Essa lembrança o impediu de ser consumido pela fúria. Em vez de punir todo o reino, deixou um último ultimato. Os humanos estavam terminantemente proibidos de machucar gatos. Qualquer massacre que não fosse por sobrevivência atrairia a ira dos céus, e todo o reino seria queimado até virar cinzas. Depois disso, o dragão retornou à floresta, mas o terror que deixou para trás transformou-se em uma lenda transmitida por gerações. O nome do dragão dourado tornou-se um aviso que ninguém ousava ignorar. Muitos anos após aquele acontecimento, a história muda para o castelo real em uma noite tranquila. O primeiro príncipe, ainda um garoto, saiu escondido até o pátio para praticar magia de fogo. Ele recitou o encantamento, tentando criar uma chama, mas falhou repetidas vezes. De repente, das sombras surgiu um gato selvagem com uma folha apoiada sobre a cabeça. O gato observou o príncipe e, usando a própria cauda como demonstração, acendeu facilmente a folha em sua cabeça. O príncipe ficou ao mesmo tempo chocado e encantado. Jamais imaginou que um gato pudesse usar magia com tanta habilidade. Após aquele encontro inesperado, ele acabou desabafando com seu novo amigo. Confessou que havia nascido com muito pouca mana, o que o obrigava a se esforçar o dobro de qualquer outra pessoa para provar que era digno do trono. Então ele se lembrou do rígido aviso dado por seus tutores. Se algum gato selvagem aparecesse no castelo, eles deveriam guiá-lo em segurança de volta à floresta. Caso fosse ferido ou morto, o dragão dourado retornaria, e o reino seria destruído pelas chamas. Preocupado com essas consequências, o príncipe pediu ao gato que voltasse são e salvo para a floresta. Foi assim que nasceu o vínculo entre um príncipe com pouca mana e um misterioso gato espiritual. O jovem príncipe continuou saindo escondido durante a noite, mas agora já não estava sozinho. Ao seu lado estava o Cat Sith, guiando-o e incentivando-o silenciosamente. Sob o céu estrelado, o príncipe ergueu seu cajado e entoou Vals Ignite. Desta vez, uma chama brilhante surgiu perfeitamente. A partir daquele momento, aquelas noites de treinamento tornaram-se as lembranças mais felizes de sua infância. Eles dividiam frutas silvestres colhidas na floresta e doces trazidos da cozinha do castelo, abrindo seus corações um para o outro como melhores amigos compartilhando um segredo. O príncipe prometeu sinceramente que treinaria ainda mais para se tornar tão habilidoso quanto seu pequeno mentor felino. Porém, os rumores daquela amizade acabaram chegando aos ouvidos do rei, mergulhando-o em profunda preocupação. Assombrado pela antiga lenda do dragão dourado, o rei temia que manter um gato selvagem dentro do castelo atraísse uma grande calamidade. Justo quando a tensão atingiu seu auge, o gigantesco dragão surgiu repentinamente acima do castelo. Os soldados sacaram suas armas em pânico, sabendo que um único erro poderia lhes custar a vida. Mas enquanto todos tremiam de medo, o pequeno gato com a folha na cabeça deu um passo à frente corajosamente. O gato e o dragão conversaram na antiga língua dos Cat Sith. Com a ajuda de um estudioso que compreendia um pouco daquele idioma, o gato explicou que não estava sendo mantido em cativeiro. Havia escolhido, por vontade própria, ensinar o príncipe. Também explicou que, embora o príncipe não possuísse talento natural, seu esforço
incansável e seu coração bondoso o tornavam digno. Seu desejo era diminuir a distância entre as duas espécies. A princípio, o dragão rejeitou a ideia, lembrando-se da crueldade causada pela ganância humana. Mas o pequeno gato usou contra ele os próprios ensinamentos que havia recebido, falando sobre valorizar os amigos e construir um futuro onde humanos e gatos pudessem coexistir em harmonia. Ao ouvir aquelas palavras, o coração do dragão amoleceu. Para conduzir as negociações adequadamente, o dragão recitou um encantamento espiritual. Seu enorme corpo começou a encolher até se transformar em um pequeno gato vermelho com asas. Em seguida, passou a falar fluentemente a língua dos humanos, deixando toda a corte completamente atônita. Dentro da sala do trono, o dragão transmitiu o desejo do pequeno gato. O rei demonstrou preocupação, pois sabia que a magia espiritual dos gatos poderia alterar o equilíbrio do poder militar entre os reinos. Porém, o dragão o tranquilizou calmamente. Em seguida, comentou sobre o grande título que os humanos lhe haviam dado, dizendo que Dragão Dourado parecia distante demais. Confessou que não havia sido criado como um imperador dos céus. Foi criado por uma mãe gata, amado por irmãos felinos e no fundo do coração se sentia um gato. Por isso, pediu ao rei que o chamasse pelo título que realmente o definia, o Dragão Gato. Depois daquele encontro histórico, o reino mudou para sempre. O príncipe dominou a magia espiritual. Mais tarde ascendeu ao trono e transmitiu seu amor pelos gatos a todo o povo. O medo da antiga lenda transformou-se em profundo respeito pelo dragão gato e por todos os felinos. Uma nova bandeira foi erguida no reino, trazendo o brasão de um dragão e um gato entrelaçados, símbolo de proteção, gratidão e respeito mútuo. Sempre que um novo bebê da família real nascia, gatos da floresta visitavam o castelo para se tornarem seus primeiros amigos e mentores. E, nas profundezas da densa floresta, o brilhante dragão gato vermelho continua fazendo aquilo que mais ama: ensinar habilidades de caça e magia espiritual a uma nova geração de travessos filhotes, mantendo vivo para sempre o eterno amor de sua mãe gata. Então vamos ver o que aconteceu com a mãe dos gatos. Ela acaba sendo invocada por uma estudante de uma academia de magia. O professor parabeniza a garota por ter conseguido invocar um familiar e pede que ela explique a situação para a gata. No entanto, a menina é extremamente tímida e insegura, o que faz a mãe dos gatos se lembrar imediatamente do filhote alado. A aluna explica que a academia está realizando a cerimônia de invocação de familiares e que o círculo mágico traz uma criatura compatível com seu invocador. Ela comenta que sempre ouviu dizer que invocar um familiar era muito difícil, por isso está surpresa por ter conseguido logo na primeira tentativa. De tão incrédula, chega a pensar que tudo aquilo pode ser apenas um sonho ou uma ilusão. Ao ouvir isso, a mãe dos gatos fica surpresa. Ela nunca tinha visto uma criança com tão pouca confiança em si mesma. Pensando que seus próprios filhotes logo deixarão o ninho, conclui que talvez ter sido invocada por aquela garota seja obra do destino. Então decide que irá criá-la e guiá-la como se fosse sua própria filha. Ela pergunta o nome da garota e a menina responde que se chama Anne Rosa. No instante em que a gata fala, Anne cai para trás de susto, ao perceber que seu familiar consegue conversar. Vendo aquela reação exagerada, a gata apenas pensa que Anne será uma criança bastante problemática. Quando as aulas terminam, Anne se aproxima e avisa que o dia acabou. Porém, a gata pede que ela a acompanhe até a sala de treinamento. Lá, Anne lança um feitiço de gelo do qual se orgulhava bastante. O problema é que o resultado é apenas uma minúscula pedrinha de gelo. Sem entender, a gata caminha até a pedrinha e simplesmente a mastiga, imaginando que se tratava de algum petisco. Anne, desesperada, explica que aquilo deveria ser uma agulha de gelo. A gata fica surpresa, pois aquela magia deveria disparar enormes estalactites capazes de perfurar o inimigo e não produzir um pedregulho minúsculo. Para mostrar como a magia realmente deveria funcionar, ela faz uma demonstração usando magia de relâmpago. Um poderoso raio é lançado, deixando Anne completamente impressionada com sua força. A gata explica que aquela é uma magia utilizada durante a caça. Ela não causa ferimentos graves, mas paralisa o alvo por alguns instantes, tornando a captura muito mais fácil. Em seguida, diz que agora é a vez de Anne tentar. A garota, porém, responde que aquilo é impossível para ela. Sem dizer mais nada, a gata demonstra a técnica novamente. Anne observa cada movimento com extrema atenção e pede para vê-la mais uma vez. Depois de memorizar todos os detalhes, ela tenta reproduzir o feitiço e, para sua surpresa, consegue lançar a magia de relâmpago. A gata, então, aconselha Anne a verbalizar o encantamento, explicando que, para os humanos, pronunciar o feitiço facilita muito o controle da magia. Anne segue a orientação e consegue utilizá-la com ainda mais facilidade. No dia seguinte, bem cedo, a gata acorda Anne dizendo que já está na hora do treinamento. A garota passa horas lançando magia de eletricidade repetidamente, uma após a outra. Enquanto isso, a gata explica que, quanto mais o corpo se acostuma a consumir mana continuamente,
consequentemente, maior e mais poderosa sua reserva de mana se torna. Depois disso, elas voltam a praticar magia de gelo. Agatha pede que Anne tente criar várias agulhas de gelo seguidas. A garota demonstra uma evolução impressionante em comparação ao dia anterior. Mesmo assim, Agatha diz que ela ainda está muito longe de conseguir formar uma verdadeira estalactite de gelo e ordena que continue treinando. No escritório da escola, duas amigas conversam enquanto comentam que Anne finalmente está se alimentando direito durante o café da manhã. Mais tarde, durante a aula, um dos alunos pergunta ao professor se é permitido levar seus familiares para dentro da sala. O professor responde que isso normalmente não é permitido, mas que Agatha recebeu uma autorização especial. Em troca, ela irá colaborar com as pesquisas da academia sobre a criação de filhotes de bestas mágicas. Quando chega o treinamento da tarde, também chega a hora da refeição da gata. Ela sai para caçar, mas logo se decepciona ao perceber que há poucos ratos por perto. Felizmente, encontra alguns carbúnculos, criaturas muito mais inteligentes e ágeis que os ratos comuns. Além disso, eles carregam uma joia na testa. Segundo o professor, essas pedras possuem uma enorme concentração de poder mágico, tornando essas criaturas extremamente valiosas. Mais tarde, voltamos ao treinamento de Anne. Depois de praticar magia por um longo período, a garota finalmente fica completamente exausta. Observando isso, Agatha comenta que durante o treinamento da manhã, Anne havia conseguido resistir por muito mais tempo. A garota explica que isso aconteceu porque as aulas da tarde consumiram uma grande quantidade de sua mana antes mesmo do treinamento começar. Quando chega a hora do jantar, Agatha se despede de Anne, dizendo que voltará no dia seguinte para mais uma intensa sessão de treinamento. Mais tarde, vemos Agatha conversando com o professor da academia. Ela explica que entre todas as criaturas mágicas, os Cat Sith são os que deixam o ninho mais cedo, normalmente após apenas 2 anos de vida. Curioso, o professor pergunta por que ela acredita nisso. Agatha responde que já criou filhotes de várias espécies diferentes e que muitos deles, mesmo depois de 2 anos, ainda nem haviam alcançado sua forma adulta. Os Cat Sith, porém, amadurecem muito mais rápido. O professor então pergunta quais tipos de criaturas ela já criou. Agatha responde tranquilamente que, entre elas, havia até mesmo uma criatura alada. Ao ouvir isso, o professor faz outra pergunta. Qual era o nome da floresta onde ela vivia? Agatha responde que o lugar era conhecido como a Floresta dos Novatos. Depois da conversa, os dois se despedem. Agatha então revela que chegou a pior hora do dia, a hora do banho. Enquanto Anne prepara a água, ela se pergunta como uma humana consegue usar uma magia de água tão complexa sem sequer precisar de um cajado. Tentando escapar, Agatha explica que os Cat Sith não costumam tomar banho todos os dias. Porém, Anne rebate dizendo que, como ela recebeu uma autorização especial para frequentar a academia, precisa estar sempre limpinha para continuar participando das aulas. Durante o estudo noturno, Anne começa a ensinar a linguagem humana para Agatha. Graças a isso, ela passa a compreender muito melhor os livros e consegue absorver o conhecimento humano com muito mais facilidade. No dia seguinte, acontece mais uma cerimônia de invocação de familiares. Porém, dessa vez, algo dá completamente errado. O círculo mágico acaba se conectando ao mundo dos demônios, e diversas criaturas começam a atravessar o portal. Percebendo o perigo, uma das professoras mantém a calma e ordena que os alunos usem suas magias para expulsar os invasores. Segundo ela, aqueles eram apenas demônios de baixo nível. No entanto, tudo muda quando um demônio muito maior atravessa o portal. Enquanto todos ficam assustados, Agatha simplesmente se aproxima da criatura e começa a conversar com ela normalmente, perguntando o que ela está fazendo ali. Para surpresa de todos, o demônio a reconhece imediatamente, abre um enorme sorriso e a chama de mamãe, perguntando o que ela está fazendo em um lugar como aquele. O demônio explica que, quando Agatha desapareceu de repente, todos ficaram extremamente preocupados. Assim que souberam que ela havia sido invocada para algum lugar desconhecido, ele correu até a floresta para procurá-la, mas ela já não estava mais lá. Em vez disso, encontrou um irmãozinho com asas e ficou curioso para saber se aquela criatura era um dragão. Agatha responde que foi exatamente como aconteceu com ele. Aquele pequeno apareceu misteriosamente na floresta, e ela simplesmente decidiu criá-lo. Em seguida, pergunta se todos os outros filhos estão bem. O demônio responde que todos estão saudáveis, mas ficaram muito abalados com o desaparecimento repentino da mãe e vivem pedindo para que ela volte logo para casa. Mesmo assim, Agatha responde com tranquilidade que seus filhotes já estão quase na idade de deixar o ninho, então acredita que eles ficarão bem mesmo sem ela. Nesse momento, o professor interrompe a conversa, e Agatha explica que aquele demônio era justamente um dos filhotes de besta mágica que ela havia mencionado anteriormente. Logo depois, ela apresenta uma proposta inusitada: aproveitar a passagem aberta para o reino demoníaco e transformá-la em uma masmorra permanente para treinamento dos alunos da academia. O demônio imediatamente discorda, afirmando que aquilo seria perigoso demais para simples estudantes. Porém, Agatha garante que ficará tudo sob controle e insiste que a experiência será extremamente valiosa para o desenvolvimento dos futuros magos. A ideia acaba sendo aceita e, graças a isso, a academia passa a possuir uma masmorra real dentro do próprio campus. Com o tempo, a escola se torna uma instituição extremamente
extremamente prestigiada, famosa por formar inúmeros magos talentosos. Quanto ao futuro de Anne, essa parte da história fica para depois. Algum tempo mais tarde, vemos alguns alunos comentando que uma nova professora chegará no dia seguinte. Segundo os rumores, ela é conhecida como a Bruxa da Tempestade de Gelo. Curiosos, vários estudantes correm até a entrada da academia para tentar vê-la de perto. Enquanto isso, do lado de dentro da academia, vemos Anne acompanhada da gata. A gata cumprimenta o antigo professor, que agora ocupa o cargo de diretor, e aproveita para se desculpar pelo fato de seu filho ser tão problemático. Nesse exato momento, o demônio aparece e pergunta o que a mãe está fazendo ali. Ao ouvir que ela pretendia ir procurá-lo, ele imediatamente responde que isso seria perigoso demais. Mas a reação da gata é imediata. Ela dá um enorme sermão no filho, eles seguem juntos até a masmorra. Lá, a gata explica que a partir daquele momento passará a morar ali com o filho. O demônio responde que não se importa com isso, mas faz apenas um pedido, que ela pare de tratá-lo como um filhotinho na frente dos humanos. Afinal, ele é um poderoso demônio e precisa manter sua reputação. Só que a gata não demonstra a menor intenção de atender esse pedido. Pouco tempo depois, o diretor reúne todos os alunos para apresentar a nova professora da academia. No entanto, assim que sobe à frente da turma e percebe dezenas de estudantes olhando diretamente para ela, a professora simplesmente trava de nervoso, incapaz de dizer uma única palavra. Percebendo a situação, a gata toma a iniciativa e fala em seu lugar, explicando aos alunos que a nova professora é uma garota extremamente tímida e que acabou ficando nervosa por estar diante de tantas pessoas ao mesmo tempo. Algum tempo depois, vemos uma aluna reclamando que não está conseguindo evoluir. Ela comenta que, durante os combates práticos, nunca consegue ir além de um determinado nível. Uma de suas amigas tenta consolá-la, dizendo que seu encantamento é praticamente perfeito. Nesse momento, Anne se aproxima e confirma que o encantamento realmente está correto. O verdadeiro problema é que a garota possui pouca mana. A aluna fica desanimada ao ouvir isso, mas Anne logo explica que existe uma maneira de aumentar a quantidade de mana ao longo do tempo. No dia seguinte, bem cedo pela manhã, a garota vai até o campo de treinamento e encontra Anne já esperando por ela. Anne diz que, já que ela teve determinação para acordar tão cedo, irá treiná-la pessoalmente. As duas então iniciam um treinamento extremamente intenso. Depois de se esgotarem completamente, Anne explica que desenvolver mana é muito parecido com aumentar a resistência física. Quanto mais o corpo é forçado até o limite e se recupera, maior se torna sua capacidade. Em seguida, manda a garota continuar treinando, que finalmente percebe no que acabou se metendo. Mesmo assim, na manhã seguinte, ela retorna para mais uma sessão de treinamento. Outros alunos percebem que existe um treinamento especial acontecendo e pedem para participar também. Com o passar do tempo, todos passam a treinar juntos e evoluem rapidamente, até conseguirem conquistar a masmorra da academia. Ao chegarem ao último andar, os estudantes ficam surpresos ao descobrir que o grande demônio final era apenas uma estátua. Muitos comentam que ouviram dizer que o verdadeiro chefe da masmorra era um demônio capaz de assumir a forma de um gato. Ao ouvir esses rumores, o demônio fica completamente desesperado, percebendo que sua própria mãe está espalhando histórias estranhas sobre ele. No ano seguinte, o diretor parabeniza Anne pelo excelente trabalho. Os alunos que se formaram naquele ano apresentaram um desempenho extraordinário. Então Anne propõe uma nova ideia para melhorar ainda mais a formação das próximas turmas. Ela sugere que os alunos passem a aceitar missões reais da guilda, funcionando como um estágio prático de combate. Segundo Anne, dessa forma eles poderão aprender lado a lado com aventureiros profissionais e adquirir experiência em situações reais. O diretor considera a proposta excelente, mas ressalta que uma mudança desse porte não depende apenas da academia, e sim de todo o reino. Anne responde que ficará responsável por negociar essa parte diretamente com a corte. Algum tempo depois, vemos os alunos finalmente partindo em missões ao lado dos aventureiros. Mais tarde, todos os grupos retornam em segurança. Alguns alunos reclamam que não conseguiram derrotar nenhum monstro durante as missões e ainda acabaram levando bronca dos aventureiros. Mesmo assim, Anne afirma que a experiência foi um grande sucesso. Ela explica que o mais importante não era derrotar monstros, mas sim adquirir experiência real em combate, algo que será extremamente valioso para o futuro de cada um deles. E acima de tudo, ela destaca que todos voltaram para casa em segurança e esse era o resultado mais importante de todos. Então voltamos para o nosso gato dragão. Os gatos vão até a caverna para ficarem sob a proteção do gato alado. Dois casais chegam ao local. O dragão pergunta o que aconteceu com a pata da gata e ela explica que foi atacada por humanos que queriam arrancar sua pele. Isso deixa o dragão furioso. Ela pergunta se pode dar à luz ali, mas nesse momento, o dragão levanta voo, enfurecido com os humanos. No caminho até a cidade, ele encontra 3 gatos da floresta atacando alguns homens e se pergunta o que está acontecendo. Ele desce e pergunta aos gatos o motivo do ataque. Eles explicam que aqueles humanos são maus e que vão lhes dar uma surra. O dragão então pergunta por que, antes de atacar os humanos, eles não se preocuparam primeiro com a gata ferida. Os gatos respondem que ouviram aqueles homens dizendo que pretendiam enviar as peles dos gatos para um rei de um país distante. Ao ouvir isso, o dragão percebe que aqueles humanos não têm nenhuma ligação com o reino que fica próximo à floresta. Quando os gatos
se preparam para atacar novamente, o dragão os interrompe. Ele explica que, se matarem humanos, isso pode causar um conflito entre países e os gatos acabarão sofrendo as consequências. Em vez disso, pede apenas que levem aqueles homens até a cidade mais próxima para que sejam julgados e punidos. Os gatos obedecem às ordens do dragão e perguntam o que ele fará. Ele responde que voltará para ajudar no parto. Ao retornar para a caverna, encontra um dos gatos completamente desesperado, dizendo que os filhotes já vão nascer e sem saber o que fazer. O dragão pergunta se as contrações já começaram. A gata responde que sim e que sua bolsa estourou de repente. O dragão percebe que a pata dela está completamente curada e pergunta se o gato usou magia de cura. Ele confirma. O dragão explica que os filhotes absorveram muita energia dentro da barriga da mãe, o que acabou adiantando o parto. Nesse momento, a segunda gata também começa a sentir fortes dores na barriga. O dragão percebe que as duas darão à luz ao mesmo tempo e pede para todos entrarem na caverna. Os gatos estão ainda mais desesperados do que as próprias gatas. Ao ver a cena, o dragão pensa que naquele ano apareceu uma galerinha bastante agitada. Depois de algum tempo, todos os filhotes finalmente nascem, deixando os pais muito felizes. Os gatos adolescentes ficam impressionados com o tamanho e a fofura dos filhotes. O dragão explica que, em apenas um ano, eles já terão praticamente o mesmo tamanho dos adolescentes e estarão caçando pela floresta. Em seguida, dois gatos mais velhos levam os adolescentes para aprender a caçar, enquanto o dragão e os pais permanecem cuidando dos filhotes. 2 meses depois, as mães percebem que está quase na hora de desmamar os filhotes. Uma delas comenta que precisam preparar comida para eles e pergunta ao dragão se ele pode cuidar dos pequenos enquanto elas saem para caçar. O gato alado aceita. Um dos filhotes segura a garra do dragão, e um dos gatos adultos comenta que ele parece até um humano andando sobre 2 patas. Ele imagina que no futuro, talvez o filhote acabe vivendo ao lado de uma princesa ou de um príncipe. Já o dragão pensa que, até hoje, todos os filhotes que foram viver entre os humanos tiveram a sorte de encontrar pessoas bondosas e fazer amizade com elas. Mas o dragão acredita que o melhor para os gatos é viverem na floresta, longe dos humanos. Mais 6 meses se passam, e o dragão decide começar a ensinar magia aos gatos. Ele usa um feitiço para assumir sua forma de gato, explicando que essa magia permite diminuir e aumentar o próprio corpo. Em seguida, diz que aquilo é um exemplo de magia. Os gatos ficam impressionados e correm para perto dele. Depois, o dragão explica que caçar é a arte de capturar uma presa e que os gatos usam suas garras para desferir o golpe final. No entanto, a presa também não quer ser capturada e por isso resiste. Os gatos, porém, não conseguem entender muito bem. Então, o dragão usa magia para se transformar em um urso. Assustados, todos os gatos se escondem imediatamente. Ele elogia a reação deles, dizendo que sempre que sentirem alguma ameaça, devem procurar um esconderijo sem hesitar. Em seguida, usa magia para voltar à sua forma normal. Depois, o dragão diz que irá ensinar a magia que muitos gatos daquela floresta dominam há gerações, a magia da eletricidade. Ele pede para todos se aproximarem, mas percebe um gato ao seu lado e pergunta se ele conseguiu escapar sem nenhum problema. O gato confirma que sim. Algum tempo depois, enquanto estão na caverna, um humano aparece. Ele cumprimenta o dragão em sua forma de gato e comenta que é a primeira vez que visita aquela floresta. O dragão responde que ele também é o primeiro humano a chegar tão profundamente na floresta. Um dos gatinhos pergunta com quem o tio alado está conversando. Um gato mais velho responde que é um humano, o príncipe dos humanos. Outro gatinho comenta que olhar para aquele humano não lhe causa nenhum arrepio. Então o gato mais velho explica que aquele humano é amigo dos gatos e que existem diferentes tipos de humanos. Alguns são bondosos, enquanto outros são assustadores. O príncipe se aproxima dos gatos e os cumprimenta. Um dos gatinhos comenta que gostaria de viver na cidade dos humanos. Ao ouvir isso, o dragão pensa que talvez devesse ter recusado a visita do príncipe. As lições dos gatos continuam. Como é a primeira viagem longa deles, alguns estão bastante nervosos, enquanto outros parecem não se importar nem um pouco. De repente, o dragão sente a presença de alguns humanos e manda todos os gatos subirem nas árvores e se esconderem. Eles obedecem e observam os humanos de longe. O dragão explica que aqueles seres de aparência imponente, que andam sobre 2 pernas, são aventureiros. Os gatos percebem que aqueles humanos são bem diferentes do príncipe que conheceram antes. Um deles pergunta por que os humanos são tão grandes e até parecem ter garras. O dragão explica que os humanos não possuem garras nem presas. Por isso, lutam usando ferramentas. Aquilo que parece uma garra, na verdade, é uma arma. Ele também diz que alguns humanos são capazes de usar magia. Nesse momento, alguns lobos atacam os aventureiros, mas são rapidamente repelidos. O humano que usa magia derrota 2 lobos de uma só vez, deixando os gatinhos impressionados. Depois da batalha, o dragão explica que eles
devem manter distância dos aventureiros, pois alguns deles são perigosos. Porém, o gatinho que vive fazendo bagunça fica completamente empolgado ao ver a força dos aventureiros e começa a falar animadamente sobre eles. Até mesmo à noite, já de volta à caverna, ele continua falando sobre os humanos. Diz que por andarem sobre duas patas, tem as outras duas livres para lutar. Além disso, conseguem até acumular magia em um galho, transformando-o em uma arma. No dia seguinte, a mãe acorda os filhotes, dizendo que chegou o dia da partida de seus irmãos mais velhos. O dragão explica que eles finalmente alcançaram a fase adulta e que a partir de agora podem viver como quiserem e onde quiserem. Afinal, esse é o modo de vida dos gatos da floresta. Então ele pergunta quais são os planos de cada um. O primeiro responde que pretende viajar até uma cidade humana. O segundo diz que tem o mesmo objetivo. Já o terceiro afirma que deseja estabelecer seu território perto do lago. O dragão deseja boa sorte a todos, pede que tomem cuidado para não se machucarem e diz que, caso algo aconteça, sempre poderão voltar para procurá-lo. Depois disso, eles se despedem dos outros gatos e aconselham os mais novos a sempre ouvirem os ensinamentos do tio alado. Em seguida, partem para seus próprios caminhos. O dragão então olha para os gatos mais jovens e diz que eles também precisam começar a se preparar para a partida do próximo ano. Logo depois, anuncia que é hora do treinamento de caça. E assim, o ciclo da floresta continua. Algum tempo depois, outra gata dá à luz na caverna. Os gatos que antes eram filhotes e agora já são adolescentes ficam chocados com o tamanho minúsculo dos recém-nascidos e começam a brincar com eles. Ao ver essa cena, os pais sentem uma forte nostalgia, lembrando que, apenas um ano antes, seus filhos também eram daquele tamanho. O dragão diz aos adolescentes que, agora que têm irmãos mais novos, precisam dar o exemplo. Enquanto observam os filhotes aprendendo a caçar e a usar magia, os adolescentes percebem como o tempo passou depressa, então resolvem provar que já são veteranos. Eles se reúnem e decidem que precisam caçar algo realmente impressionante. Depois de elaborarem um plano, colocam a ideia em prática. Algum tempo depois, retornam à caverna carregando um enorme urso, deixando todos completamente chocados. Os filhotes mais novos ficam maravilhados e dizem que os adolescentes são incríveis. Até mesmo o dragão fica impressionado com o feito. No entanto, ele os repreende, explicando que, tanto diante de humanos quanto de ursos, o correto é evitar ser visto e fugir sempre que possível. Naquele momento, os adolescentes percebem que fizeram uma enorme besteira. As mães também os repreendem, dizendo que eles poderiam ter morrido enfrentando um urso e ordenam que nunca mais tentem fazer algo tão perigoso. Mesmo assim, a notícia se espalha rapidamente pela floresta. Gatos de outras gerações ficam impressionados ao saber que aqueles jovens conseguiram derrotar um urso. Alguns até comentam que, provavelmente, um deles acabará se tornando amigo de algum rei humano. O tempo passa, e aqueles adolescentes também chegam à fase adulta. Mais uma vez, o dragão reúne todos e repete o mesmo discurso. Agora eles podem viver como quiserem e onde quiserem, pois esse é o modo de vida dos gatos da floresta. Em seguida, pergunta quais são os planos de cada um. Uma das gatas responde que deseja encontrar um companheiro e criar seus filhotes naquela mesma caverna. Outro diz que pretende viver na margem do lago. O terceiro afirma que quer estabelecer seu território um pouco mais distante, porque há muita comida deliciosa naquela região. O quarto diz que deseja viajar para o país dos humanos. O quinto responde que também pretende fazer o mesmo. O sexto confirma que seu destino também será um reino humano. Ao ouvir tantas respostas parecidas, o dragão pensa que, naquele ano, muitos gatos decidiram partir para o reino dos humanos. Por fim, ele pergunta ao último filhote quais são seus planos. Sem hesitar, o jovem gato responde que pretende se tornar um aventureiro humano. O dragão e todos os outros gatos ficam chocados, pois nunca tinham escutado algo do tipo antes. O gatinho diz que quer embarcar em várias aventuras, viajar e conhecer muitos lugares diferentes. O dragão então pergunta o que ele quer dizer com humano, já que ele é um gato. O gatinho revela que treinou bastante, aprendeu a usar magia para se transformar em humano e até fez um cajado de madeira. Em seguida, diz que pretende ir até uma cidade humana usando aquela aparência. O dragão responde que ele realmente não tem jeito. Os outros gatos comentam que o tio alado vai ficar bravo e começam a fugir antes de levarem uma bronca. Depois, se despedem dos gatos mais novos e partem para viver suas próprias vidas. Até mesmo os gatos mais velhos caem na gargalhada, pois nunca tinham visto uma despedida como aquela. O próprio dragão comenta que é a primeira vez que vê filhotes partirem daquele jeito e faz uma oração para que todos fiquem bem no futuro. Depois de muito tempo longe, o lendário gato negro finalmente decide voltar à região do reino humano. Enquanto caminhava pelas ruas, percebe que ninguém havia aparecido para recebê-lo, o que o faz imaginar que talvez tivesse chegado tarde demais. Ele lembra que o gato dragão o explicou que o rei teve um filho, e lembra que, anos atrás, havia prometido levá-lo para conhecer o bebê quando esse
dia chegasse. Embora não gostasse muito de conviver com humanos, ele acaba aceitando o pedido. Afinal, sempre teve dificuldade para recusar um favor feito por seus companheiros felinos. Enquanto seguia em direção ao castelo, observava a enorme cidade construída pelos humanos e não deixava de admirar o esforço necessário para erguer construções tão grandiosas. Ao mesmo tempo, tentava se lembrar do nome de um velho amigo que vivia naquele lugar, acreditando que ele poderia ajudá-lo a encontrar o príncipe. Antes mesmo de procurar os pais da criança, o gato acaba encontrando o pequeno príncipe por acaso. O bebê, em vez de estranhar sua presença, demonstra simpatia imediata e passa a brincar tranquilamente com ele, como se já o conhecesse há muito tempo. Pouco depois, uma das criadas responsáveis por proteger o bebê aparece, e o gato explica que encontrou o príncipe enquanto explorava os arredores do castelo. Ao ver aquela cena, a criada da criança fica aliviada e comenta que o bebê parecia ter gostado bastante da companhia do gato negro. Mesmo assim, o felino admite que ainda é cedo demais para dizer qualquer coisa sobre o futuro do garoto, já que um bebê incapaz de andar ou falar ainda não demonstra que tipo de pessoa se tornará quando crescer. Enquanto conversa com o rei, o gato descobre que o reino está enviando suprimentos para ajudar os países que continuam lutando contra o exército do rei demônio. Ao ouvir isso, comenta que gostaria de participar da batalha, mas o próprio rei explica que sua obrigação é permanecer no castelo protegendo seu povo. A conversa desperta antigas lembranças e o monarca recorda a época em que ainda era jovem e costumava explorar a floresta, chegando até mesmo a ser perseguido por um enorme urso. Foi justamente nesse período que conheceu o lendário gato negro e testemunhou sua força extraordinária ao derrotar a feroz criatura. Desde então, o reino inteiro passou a enxergá-lo como um verdadeiro herói. No entanto, para o próprio gato, aquilo nunca pareceu um feito tão impressionante. Segundo ele, quando ainda era apenas um filhote, enfrentava ursos ao lado de seus irmãos como se aquilo fosse algo completamente normal, sem imaginar que, anos depois, aquela simples lembrança se transformaria em uma lenda entre os humanos. Os anos passam rapidamente, e o pequeno príncipe cresce cercado pelos ensinamentos do lendário gato negro. Sempre que podia, ele o acompanhava pela floresta, aprendendo sobre magia, sobrevivência e tudo aquilo que um verdadeiro aventureiro precisava dominar. Durante uma dessas visitas, soldados retornam da guerra contra o exército do rei demônio para agradecer ao reino pelo apoio recebido. O rei os recebe com orgulho, enquanto o jovem príncipe observa aqueles aventureiros com enorme admiração. Pela primeira vez, ele presencia homens que viajaram por diversos países enfrentando monstros e batalhas reais, e imediatamente percebe que todos eles carregam a mesma presença imponente de seu pai e do próprio gato negro. A partir daquele dia, seu sonho fica ainda mais claro. Em vez de desejar apenas herdar o trono, ele passa a querer viver aventuras e conquistar sua própria força antes de assumir qualquer responsabilidade como rei. O gato negro explica que não basta dominar magia para seguir esse caminho. Um aventureiro precisa saber lutar, utilizar armas, compreender o mundo e aprender a lidar com pessoas completamente diferentes. O príncipe aceita cada conselho com entusiasmo e promete que treinará tudo o que for necessário para se tornar alguém digno de caminhar ao lado de seu mestre. Enquanto isso, o gato percebe que aquele garoto possui uma determinação incomum para alguém de sua idade e começa a enxergar nele um enorme potencial. Anos depois, sob o treinamento de Kurobane, o príncipe se torna forte o bastante para lutar sozinho e usar magia. Um dia, ele foge escondido do Palácio Real para matar um urso na floresta. Mais tarde, arrasta o urso morto por toda a cidade, chamando a atenção de todos ao redor. Como tecnicamente é um fugitivo, tenta esconder sua identidade de todos. Vestindo apenas uma simples tanga, ele deixa o urso morto dentro da guilda dos aventureiros. Embora afirme que encontrou o animal já morto na floresta, as recepcionistas da guilda desconfiam ao verem todas as marcas e hematomas em seu corpo. Percebendo que o príncipe é um péssimo mentiroso, Kurobane pede à recepcionista que o registre como aventureiro. Alguns meses depois, o príncipe deixa o cabelo crescer e passa a usar um traje elegante. Ele participa de um baile real, onde chama a atenção de várias jovens nobres. Como o príncipe raramente aparece em público, algumas garotas perguntam seu nome, então descobrem que ele se chama Stan Leto. Todas ficam chocadas ao saber que o príncipe tem apenas 12 anos, já que ele é extremamente alto por causa da genética do pai e possui o corpo de um homem graças a todo o treinamento que passou na floresta. Stan Leto acaba abandonando o baile. Irritado com todos os nobres e com as rígidas regras de etiqueta, ele odeia toda a atenção que recebe das mulheres. Além disso, acredita que ainda é jovem demais para pensar em romance. Sem entender por que todas as nobres parecem tão agressivas, ouve Kurobane explicar que escolher um parceiro romântico é como sair para caçar. Em vez de caçar um alvo para conseguir comida ou glória, essas garotas fazem de tudo para encontrar o homem mais bonito e poderoso, garantindo assim uma boa posição social. Ao ouvir a palavra caçada, Stan Leto se anima imediatamente e pensa que também deveria caçar alguma coisa. Kurobane também percebe que está enferrujado. Então, o príncipe decide que chegou a hora de partir para uma nova aventura. Alguns dias depois, acontece a festa de aniversário do rei. O monarca cumprimenta todo
todos os convidados que não param de elogiar seu excelente filho. Stan observa a celebração por um tempo antes de pedir permissão ao pai para descansar até a cerimônia dos fogos de artifício. O rei ri, sabendo que o filho passou o dia inteiro cumprimentando convidados, e permite que ele vá descansar em seu quarto. Mais tarde, quando chega a hora dos fogos, um dos servos do rei aparece correndo com notícias urgentes. Ele revela que o príncipe desapareceu do quarto e deixou apenas uma mensagem dizendo que partiu em uma aventura. Chocado, o rei leva a mão ao rosto ao perceber que foi enganado. Mesmo assim, sabe que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde, então apenas reza para que seu filho permaneça em segurança. Enquanto isso, Stan Leto e Kurobane correm o mais longe possível, pretendendo chegar ao reino vizinho, além da Floresta dos Novatos. Depois de algum tempo, param para descansar. Stan se pergunta se sua identidade será descoberta no país vizinho. Kurobane lembra que o rei provavelmente espalhará cartazes de procurado com seu rosto, então eles precisam agir rapidamente. Para evitar ser reconhecido, o príncipe corta o cabelo. Também decide mudar sua identidade e fingir ser apenas um simples camponês. Para começar sua transformação, passa a usar apenas o nome Stan. Em seguida, vai dormir sobre o galho de uma árvore. Kurobane estranha aquele jeito de dormir, mas o príncipe explica que é muito mais seguro descansar no alto das árvores. O gato também sobe na árvore. Porém, logo percebe que os colchões macios e almofadas do castelo o deixaram completamente mal acostumado. Na manhã seguinte, encontra o príncipe ajoelhado usando apenas uma tanga. Stan explica que jogou fora suas roupas para evitar ser identificado como um nobre. Kurobane lembra que até mesmo camponeses usam roupas, mas o príncipe simplesmente ignora o comentário. Logo depois, ele captura um coelho e começa a comê-lo cru. Até mesmo Kurobane, que é um predador, sente nojo ao assistir aquela cena. Porém, o príncipe acredita que aquilo é completamente normal. Alguns dias depois, decide procurar um lobo para caçar. Ao ouvir isso, Kurobane o adverte que ele ainda não está preparado para enfrentar lobos, principalmente porque eles caçam em matilhas. De repente, escutam o rugido de um urso nas proximidades. Stan fica empolgado com a possibilidade de enfrentar um verdadeiro desafio, mas Kurobane insiste para que ele recue. Lembra que um urso é um dos monstros mais fortes da floresta e que não vale a pena correr esse risco. No entanto, o príncipe acredita que continuará sendo fraco para sempre se fugir como um covarde. Ignorando completamente o conselho de Kurobane, Stan lança um feitiço e corre em direção ao urso, pedindo apenas que seu companheiro salve sua vida caso o inimigo seja forte demais. Furioso com a teimosia do príncipe, Kurobane decide ajudá-lo usando sua magia de relâmpago. Depois de uma dura batalha, os dois conseguem derrotar o urso. Em seguida, vendem o animal em uma vila próxima por uma boa quantia de dinheiro. Com o valor recebido, Stan finalmente compra algumas roupas. Também aluga um quarto em uma estalagem para descansar. Já dentro da pousada, Kurobane repreende o príncipe por sua imprudência. Ele lembra que, mesmo possuindo magia, Stan jamais deveria enfrentar inimigos tão poderosos sem antes conseguir equipamentos adequados. Depois de ouvir isso, o príncipe decide comprar uma arma. Enquanto pensa no que escolher, lembra da espada mágica que existia no Castelo Real, capaz de conduzir perfeitamente seu mana. Agora que finalmente possui dinheiro, Stan deseja adquirir sua própria espada mágica digna de um verdadeiro aventureiro. Alguns dias depois, ele decide deixar a vila para continuar vivendo novas aventuras. Enquanto os moradores se reúnem para se despedir, Stan agradece a todos por terem cuidado dele. Mesmo assim, os aldeões continuam desconfiados daquele belo rapaz que apareceu do nada e virou a vida de todos de cabeça para baixo. De repente, um dos moradores recebe um cartaz de pessoa desaparecida enviado pelo próprio rei. Ao observarem a imagem, todos finalmente percebem que o aventureiro problemático era, na verdade, o príncipe desaparecido. Enquanto isso, Stan segue sua jornada cheio de entusiasmo, feliz por finalmente começar sua vida de aventuras. No futuro, realizará feitos extraordinários e ficará conhecido como o lendário rei-herói. De volta à floresta, vemos um gatinho pedindo para poder sair da floresta, mas o dragão diz que não, e que jamais irá permitir. O gatinho pergunta o motivo, pois quer muito sair da floresta. O dragão pergunta se ele quer ir para uma nação humana, mas o gato nega, dizendo que quer ir a lugares onde nenhum gato tenha ido antes e fazer desse lugar seu território. Porém, o dragão diz que fora da floresta é muito perigoso. Há humanos, ursos e diversas bestas mágicas. Mesmo assim, o gatinho quer ir, mas o dragão nega novamente. Então, o gato diz que não importa quanto tempo passe, ele irá conseguir superar seu maior obstáculo, o tio alado. Então, vemos ele pedindo ao dragão para deixá-lo sair, porém sempre recebe a mesma resposta. Depois de muito insistir, o dragão finalmente diz que ele venceu. O gatinho pergunta se agora pode ir, mas o dragão responde que há uma condição. Ele colocará uma marca nele para sempre saber sua localização. Se puder aceitar isso, poderá partir. O gatinho aceita na mesma hora. Então, o dragão usa uma magia de localização nele. Feliz da vida, ele segue seu caminho, pois finalmente poderá sair da floresta e encontrar
encontrar um lugar somente dele. Ele então vai para a cordilheira que o tio Alado mencionou uma vez. O lugar possui ursos e diversas bestas mágicas, mas, mesmo sendo perigoso, ele acredita que encontrará um ótimo lugar para transformar em seu território. Porém, a fome começa a bater, e ele precisa de algo para comer. Ele pensa que desde que chegou àquele lugar, só conseguiu encontrar ratos e já está cansado deles. Então, avista um local que talvez tenha esquilos, pássaros e frutas. Enquanto procura um bom lugar para caçar, acaba avistando uma menina em cima de um galho de árvore. Ele fica impressionado, pois não conseguiu sentir a presença da humana. Percebe que ela está ocultando completamente sua presença para conseguir caçar. Ela consegue capturar um passarinho e ele pensa que ela é uma excelente caçadora. Porém, daquela altura, com certeza irá se machucar ao cair. Então, pergunta se ela está bem e vai até ela. Diz que ela exagerou e pergunta novamente se está bem. A menina fica completamente surpresa, pois o gatinho está falando. Ela até pensa que bateu a cabeça forte demais. O gatinho diz que ela parece estar completamente bem. Ainda confusa, ela se pergunta se gatos realmente falam. O gatinho confirma, dizendo que ele, seu pai, sua mãe e todos os seus irmãos falam normalmente. Mas, mudando de assunto, ele diz que o jeito dela de caçar é exagerado demais. A menina responde que é forte e resistente, e por isso ficará bem. Mesmo assim, o gatinho insiste para que ela cace de forma mais eficiente, e pergunta se os pais dela nunca ensinaram isso. Porém, ela responde que é órfã. Enquanto olha para o passarinho, pensa que aquilo não será suficiente, pois precisa de carne para todo mundo. O gatinho pergunta se há mais pessoas morando com ela e quantas são. Ela responde que vivem 6 crianças e um instrutor. Fazendo as contas, o gatinho diz que, com ela, são 8 pessoas. Ele acha isso impressionante, pois ela aprendeu a caçar sozinha para alimentar sua família. Então, ele diz que vai ajudá-la a caçar. A menina pergunta se ele realmente sabe caçar. O gatinho afirma que gatos são especialistas nisso. Em seguida, usa uma magia de raio, deixando a garota completamente impressionada. Ela diz que ele caça muito bem. O gatinho explica que para conseguir sair da floresta precisava da permissão do tio Alado e para isso precisava desenvolver grandes habilidades. Ele também comenta que se tivesse encontrado um urso, teria fugido, mas acredita que um dia também conseguirá derrotar um. A menina diz que vai fazer uma sopa, o que deixa o gatinho muito feliz, pois ele se lembra de muito tempo atrás, quando experimentou uma por recomendação de um gato que morava na cidade. Ela convida o gatinho para comer em sua casa, e ele aceita. Quando chegam, todos gostam do gatinho e ficam impressionados com a quantidade de carne que ela levou dessa vez. Então, uma das meninas pergunta se o gatinho está ajudando sua irmã, mas o gatinho diz que foi ele quem pegou todas aquelas presas. Todos ficam surpresos ao ouvir um gato falando. A irmã de Gale confirma que quem caçou tudo naquele dia foi o gatinho. Ela apenas conseguiu pegar um passarinho. Nesse momento, o padre chega perguntando se Gale também foi caçar. É então que descobrimos que esse é o nome da garota. O padre a repreende, pois toda vez que ela sai para caçar, acaba se machucando. O gatinho fica feliz ao ver que ela realmente tem um guardião. Gale diz ao padre que dessa vez não se machucou, mas o gatinho a desmente, dizendo que ela machucou o nariz. O padre agradece ao gatinho por ter cuidado dela. O gatinho responde que não foi nada, e que de quebra ainda vai poder experimentar uma sopa. O padre comenta que a sopa de Gale é muito boa, e pede para ela não tentar escapar da conversa, pois a bronca ainda não terminou. Enquanto o padre continua repreendendo Gale, o gatinho fica feliz, pois pensa que, se fosse o guardião dela, faria exatamente a mesma coisa. Enquanto isso, as crianças se aproximam do gatinho e começam a fazer carinho nele. Em sua mente, ele pensa que já é um adulto e não gosta muito disso, mas também acredita que um gato maduro deve fazer companhia às crianças. Algum tempo depois, a sopa fica pronta. O gatinho fica muito feliz, pois faz bastante tempo que não toma uma sopa. Assim que experimenta, se apaixona pelo sabor. Gale pergunta se a sopa ainda está quente, mas quando percebe, o gatinho já devorou tudo em poucos instantes. Ele pensa que ela não é apenas uma garota ruim de caça, também é uma excelente cozinheira, capaz de fazer uma sopa deliciosa. À noite, as crianças continuam fazendo carinho no gatinho, até que Gale chega dizendo que já está na hora de dormir. Logo depois, o padre chama o gato de Cat Sith e pergunta se eles podem conversar um pouco. Em seguida, usa magia para abrir uma porta que leva a outro cômodo. Lá dentro, o gatinho pergunta se o padre já foi aventureiro. Ele confirma, mas explica que aqueles equipamentos pertenciam a um antigo amigo. O padre então entende que o gatinho está viajando em busca de um novo território. O gatinho explica que convencer o tio Alado a deixá-lo sair da floresta levou dezenas de dias. O padre percebe que ele está falando do dragão imperial. Em seguida, abre um mapa e explica que as montanhas são extremamente perigosas, mostrando alguns atalhos que ele pode seguir. Porém, o gatinho responde que, se fizer isso, talvez deixe de encontrar um ótimo lugar para transformar em seu território. O gatinho então comenta que precisa descansar bastante antes de atravessar a montanha. O padre oferece hospedagem, dizendo que ele pode ficar ali pelo tempo que quiser. Ao lembrar da sopa de Gale, o gatinho pensa que, se continuar comendo aquela comida, será capaz até de enfrentar um urso. Ele também decide que pode ajudá-la a caçar, já que o jeito dela ainda é ruim demais. Assim, aceita o convite para ficar. Nesse instante,
uma sombra passa pela janela. O gatinho logo percebe que o tio alado continua vigiando tudo de longe. Então, olha para a janela e diz que está tudo bem, pois aqueles humanos são pessoas boas. Na manhã seguinte, o gatinho acorda cercado por mais crianças fazendo carinho nele. Pouco depois, o padre aparece e avisa que está na hora da aula de matemática. Todas as crianças se despedem do gatinho e seguem para a sala de aula. Sem entender o que está acontecendo, ele pergunta para onde todos estão indo. Gale responde que eles vão para a escola. Curioso, o gatinho pergunta se ela também não precisa ir. Mas Gale diz que já aprendeu tudo o que precisava. O gatinho então pergunta o que ela faz durante esse tempo. Gale explica que vai até a Guilda dos Aventureiros, pega um trabalho que consiga concluir no mesmo dia e ganha dinheiro. Porém, o gatinho comenta que, com o jeito dela de caçar, provavelmente ela não consegue completar nenhuma missão. Gale responde que nem todos os trabalhos envolvem combate. Existem missões para coletar plantas e frutas. O gatinho pergunta por que pedem isso a aventureiros, já que qualquer humano pode colher plantas. Mas Gale explica que aquela região é perigosa demais para pessoas comuns, e que apenas alguém forte o bastante para se proteger pode ir até lá. Ela ainda diz que possui essa força porque sabe usar magia. Mesmo assim, o gatinho continua desconfiado. Gale explica que foi o padre quem a ensinou, já que ele também foi aventureiro. Então, o gatinho pergunta por que ela nunca usa magia para caçar. Ela responde que só sabe usar feitiços de chamas e explosão. Logo depois, eles chegam à Guilda dos Aventureiros. O gatinho comenta que o prédio é bem pequeno, pois imaginava algo enorme, cheio de pessoas entrando e saindo o tempo todo. Gale explica que apenas a capital possui uma guilda daquele tamanho, por causa da grande quantidade de nobres. O gatinho entende e conclui que, como aquela cidade é pequena, faz sentido a guilda também ser. Porém, Gale pede para ele não falar isso lá dentro. Ela entra, pergunta se há algum trabalho disponível e o recepcionista logo entrega uma missão perfeita para ela. Ao saírem, o gatinho comenta que ela era a única aventureira ali. Gale explica que os outros costumam pegar suas missões bem cedo. No caminho, o gatinho pergunta se ela pretende ir para as montanhas. Gale responde que não. Ela irá apenas para um lugar próximo de onde conheceu o gatinho. Apesar de haver várias criaturas, é uma região bem mais tranquila. Ela começa a listar os monstros que vivem ali. Porém, o gatinho pensa que aquilo não passa de insetos e conclui que os humanos realmente são seres fraquinhos. Depois de algum tempo, Gale encontra a erva que procurava. O gatinho comenta que já viu aquela planta várias vezes na floresta. Gale explica que ela é usada na fabricação de remédios. Ela gostaria de colher várias, mas arrancá-las da terra dá muito trabalho. O gatinho então sugere que ela use magia. Porém, Gale lembra que só sabe usar feitiços de explosão. Então, o próprio gatinho usa sua magia para retirar a planta da terra com facilidade. Gale fica impressionada com o quanto a magia facilita o trabalho e pede ajuda para colher mais plantas. O gatinho responde que isso dá muito trabalho e diz que não quer ajudar. Mas quando Gale promete fazer mais sopa para ele muda de ideia na mesma hora. Depois de um tempo, Gale diz que já coletaram plantas suficientes, pois ainda precisará carregar toda a sacola até a guilda. Segundo ela, aquela quantidade já será suficiente para comprar comida por um bom tempo. Nesse instante, o gatinho escuta algo se aproximando e percebe que são 3 gafanhotos tesoura. Ele diz que quando eles chegarem perto, irá segurá-los enquanto Gale finaliza com sua magia. Assim, o gatinho arremessa o primeiro para longe e paralisa os outros 2. Gale então lança sua magia de explosão. Porém, o gatinho pergunta o que ela pensa que está fazendo. Gale responde que consegue lançar cerca de 20 explosões daquelas sem parar, e que até seria capaz de derrotar bestas mágicas. O problema é que as partes importantes dos monstros acabam sendo reduzidas a pedacinhos. O gatinho diz que ela precisa treinar melhor sua magia e aprender a controlá-la. Ele comenta que já tinha ouvido falar que ter poder de menos era um problema, mas nunca imaginou que ter poder de mais também pudesse ser. Então, o gatinho pergunta se ela gostaria de aprender a magia dos gatos. Em sua cabeça, ele imagina que Gale ficará extremamente impressionada. Afinal, aquela é uma magia ensinada até para nobres da capital e que facilitaria muito seu dia a dia, tanto nas tarefas de casa quanto nas missões da guilda. Porém, a resposta dela é completamente diferente do que ele esperava. Gale apenas responde que isso parece uma baita encheção de saco. O gatinho insiste, dizendo que a magia pode facilitar muito a vida dela e que talvez ela até passe a caçar melhor. Assim, poderia colocar carne na sopa todos os dias. Ele ainda pergunta se ela não acha prático conseguir fazer um monte de coisas sozinha. No fim, Gale aceita aprender, desde que os treinos aconteçam entre as tarefas da casa. O gatinho fica animado e promete transformá-la em uma maga de primeira classe. Enquanto isso, o tio alado vai até a região para verificar por que a presença do gatinho não saiu daquela casa. Ao chegar, percebe que ele fez uma amiga humana. O dragão pensa que o gatinho falava tanto sobre conhecer terras desconhecidas, mas acabou permanecendo naquele mesmo lugar. Ainda assim, conclui que talvez existam mais humanos dignos de confiança do que imaginava. E com o passar do tempo, os dois acabaram se tornando amigos inigualáveis. Na floresta, cada gato da floresta tem algo de que gosta. Alguns gostam de brincar nos dias ensolarados. Outros preferem relaxar quando chove. Alguns
Alguns adoram escalar as árvores, enquanto outros brincam nos campos. Cada gato tem sua coisa favorita. Mas existe uma coisa que todos os gatos da floresta consideram completamente irresistível: a grama rabo de raposa. Na época em que o gato dragão ainda era apenas um filhote, ele ficou confuso ao ver os gatinhos enlouquecerem completamente e começarem a brincar com aquela grama felpuda assim que a viram pela primeira vez. A mãe gato disse ao pequeno gato dragão para se juntar a eles, mas ele ficou triste porque suas garras poderiam estragar as plantas fofinhas, já que elas não se retraíam como as dos outros gatos. A mãe apenas sorriu e garantiu que os rabos de raposa totalmente crescidos eram surpreendentemente resistentes, então ele também deveria experimentá-los. As plantas de rabo de raposa são bastante raras na Floresta Mágica, pois só crescem em lugares com bastante luz do sol e ar fresco. Muito tempo atrás, quando o felpudo quarto brincava com um rabo de raposa, ele percebeu dois gatos da floresta decidindo se dividiam um único exemplar ou brigavam por outro, justamente porque eles eram muito difíceis de encontrar. Ao ver isso, Felpudo IV decide visitar as cidades humanas e aprender suas técnicas de cultivo. Ele observa os humanos colhendo as plantações em feixes, enquanto as plantas voltam a crescer no ano seguinte. Quando os vê preparando o solo com a ajuda de animais, ele tenta fazer o mesmo e os moradores acham o pequeno muito adorável, chegando até a ajudá-lo a semear as sementes. Ele vive e se alimenta ao lado dos fazendeiros enquanto as estações passam do inverno para a época das chuvas, até que finalmente a primavera chega e os arrozais estão completamente crescidos. Depois de passar um ano aprendendo a cultivar arroz, Machamocha se despede dos humanos e retorna para a floresta. Na noite em que volta, os outros gatos acham que ele enlouqueceu quando o veem usar magia para destruir uma parte inteira da floresta, até que não reste uma única árvore. Quando o terreno fica pronto, Machamocha IV fracassa tantas vezes que os outros gatos perdem o interesse e vão embora. Muitas estações se passam, mas Felpudo nunca desiste. Um dia, ele finalmente consegue cultivar seu primeiro rabo de raposa. Depois disso, seu pequeno campo de rabos de raposa cresce mais a cada ano, até ficar grande o bastante para que todos os gatos da floresta possam aproveitá-lo. Em homenagem a essa conquista, o campo recebe o nome de Praça Felpuda IV, e o gato dragão a reivindica como seu território especial. Desde esse dia, todo gato que domina o cultivo do rabo de raposa herda o lendário nome Felpudo, juntamente com seu território. De volta ao presente, o gato dragão leva os gatos mais jovens até a Praça Felpuda e explica que nenhum gato da floresta pode brincar no campo por respeito. Os jovens ficam desapontados, então ele lhes diz que existe um dia especial a cada ano em que Felpudo permite que todos os gatos brinquem livremente em seu território. Mais tarde, quando o Felpudo da terceira geração apresenta seu discípulo ao gato dragão, ele percebe que o discípulo gordinho se parece exatamente com o Machamocha original. Em pouco tempo, ele não consegue deixar de sentir que aquela pequena bola de pelos realmente lembra o Felpudo original. Certo dia, um gato se pergunta se a época do plantio está chegando. Então, o Felpudo da quarta geração convida o gato inteligente para se tornar seu aprendiz. Ele grita com seus aprendizes imprestáveis para que comecem a trabalhar. Deixa bem claro que eles estão prestes a plantar as sementes de rabo de raposa e diz ao recém-chegado listrado para não hesitar em fazer perguntas, pois o erro mais perigoso é tentar fazer as coisas sem entendê-las. O mestre lembra a ela que cultivar o campo de rabos de raposa com o qual todo gato da floresta sonha brincar é uma responsabilidade enorme. Em seguida, ele explica que rabos de raposa maiores são sempre melhores e diz que o segredo para cultivar plantas gigantes está nas raízes profundas, porque as plantas absorvem todos os seus nutrientes através das raízes e esses nutrientes as ajudam a crescer maiores e mais fortes. Depois, mostra a melhor maneira de criar raízes profundas, estendendo suas garras e cavando o solo até que ele fique macio. Em seguida, ele pede aos dois primeiros aprendizes que façam uma demonstração. O primeiro abre buracos no solo usando magia, enquanto o segundo utiliza um corte mágico para deixar para trás um pedaço de terra perfeitamente preparado. A recém-chegada pensa que o chão apenas parece plano, mas logo percebe que ele é realmente macio e profundo quando suas patas afundam nele. O mestre explica que os dois não conseguem preparar o solo corretamente sozinhos, mas que juntos, suas magias funcionam muito bem. Depois, pergunta à recém-chegada qual é sua especialidade, e ela responde orgulhosamente que é boa em magia da terra. No entanto, quando tenta fazer uma demonstração, o solo mal fica mais macio, mas seu mestre a lembra de que todo mundo começa sendo ruim. Depois disso, ele dá um passo à frente, e todos os gatos aguardam ansiosamente para ver as habilidades do mestre. Ele ergue sua cauda brilhante, reúne mana ao redor de suas poderosas patas e pisa com força no chão, enviando poderosas ondas de magia através da terra, que fazem toda a superfície tremer e a transformam em um solo perfeito. Todos os gatos comemoram a habilidade incrível de seu mestre, porém, ele imediatamente manda aqueles preguiçosos pararem de enrolar até terminarem metade da praça juntos. Ao ouvir isso, os aprendizes reclamam que é injusto, mas ele grita para que se mexam e resmunga que a geração mais jovem dos gatos não faz nada além de ficar à toa. Naquele momento, eles se
se lembra da época em que seu próprio mestre disse exatamente aquelas mesmas palavras para ele. Ele começa a rir sozinho, deixando sua aprendiz se perguntando o que de repente o deixou tão feliz. Alguns dias depois que o solo fica pronto, a recém-chegada se pergunta por que o mestre continua cheirando o chão, e eles ainda não estão plantando as sementes. Seus veteranos explicam que eles nunca plantam até que o mestre confirme que não resta mais nenhuma magia no solo, embora eles mesmos nunca tenham visto isso acontecer. Eles a assustam dizendo que os rabos de raposa se transformam em monstros vegetais caso sejam plantados antes que a magia desapareça. Bem nesse momento, o mestre ordena que todos comecem o plantio, porque o solo finalmente está livre de magia. Ele abre um saco de rabos de raposa e explica que os pequenos grãos dentro da penugem do rabo de raposa do ano passado são, na verdade, as sementes. A recém-chegada se pergunta se eles também usam magia para plantá-las, mas o mestre a chama de boba e pergunta por que usariam magia novamente depois de terem esperado tanto tempo para que ela desaparecesse. Em seguida, ele pega um punhado de rabos de raposa e os sacode para espalhar as sementes. Todos os aprendizes fazem o mesmo e começam a espalhá-las, mas ele grita para que coloquem mais energia nisso e façam como se realmente estivessem empenhados. Depois de um tempo, a recém-chegada fica exausta e começa a duvidar se tem mana e resistência suficientes para continuar. Seu mestre gentilmente diz para ela aguentar firme, porque esse é o último passo importante. Depois disso, as plantas crescem sozinhas. A recém-chegada se anima ao ver seus veteranos continuarem trabalhando e dá tudo de si. Após a estação das chuvas, pequenos brotos começam a surgir e lentamente se transformam em pequenas plantas de rabo de raposa. Ela pergunta se deveriam arrancar as ervas daninhas. Porém, seu mestre explica que o fundador deles, Felpudo IV, descobriu que os rabos de raposa paravam de crescer sempre que ele arrancava as ervas daninhas, então eles as deixam em paz. Nesse instante, algo rasteja pelos arbustos. Todos caminham lentamente em direção ao som e veem olhos vermelhos brilhantes encarando-os da escuridão. Os aprendizes imediatamente percebem que existem 10 gafanhotos gigantes com garras, que se alimentam de rabos de raposa. O mestre questiona aquelas pragas se elas realmente ousam invadir o território de Machamocha, mas um gafanhoto sem noção ataca tolamente. Ele rapidamente o faz recobrar o juízo com suas próprias garras gigantes e o lança contra uma árvore, enquanto o restante dos gafanhotos fica paralisado de medo. O quarto, Munchamocha, ordena que seus aprendizes parem de ficar olhando e eliminem as pragas. Os 3 aprendizes avançam juntos. Um ataca com as garras, enquanto os outros 2 lançam bolas de magia para explodir os gafanhotos para longe. O mestre os adverte para terem absoluta certeza de que a magia deles jamais toque o solo antes de avançar pessoalmente para eliminar o enxame de gafanhotos que ousou invadir a Praça Felpuda. Algumas horas depois, os 3 aprendizes desabam no chão e contam que derrotaram apenas um gafanhoto cada um, o que significa que o mestre cuidou de todos os outros. Ele manda aquele bando de preguiçosos levantar o rabo e ajudá-lo a levar os gafanhotos para outro lugar antes que eles acordem e ataquem novamente. Assim, os 3 aprendizes carregam um enxame inteiro até a caverna do gato-dragão sem deixar cair um único deles, porque até mesmo um único erro poderia permitir que sua magia contaminasse o solo. No caminho, a recém-chegada cai no chão de exaustão. Então, seus veteranos dizem para ela não se esforçar tanto. Isso a faz perceber que cada geração de Felpudo foi composta por gatos extraordinários, abençoados com uma resistência, magia e sabedoria excepcionais. Logo, o campo fica coberto de rabos de raposa felpudos. Então, o felpudo da 4ª geração lança uma bola de fogo ao céu, que explode formando o desenho de um rabo de raposa. Todos os gatos da floresta ficam animados para o dia seguinte e se reúnem na Praça Felpuda. Os gatinhos brincam felizes e ficam pendurados na enorme grama felpuda. Velhos amigos se reencontram depois de muito tempo separados, e os gatos mais jovens procuram discretamente por parceiros. Um dos aprendizes diz aos outros que o tio Wing também chegou, mas todos estão reunidos ao redor dele. O mestre explica que isso é uma tradição, porque todos os gatos querem cumprimentá-lo todos os anos, então é um pouco triste que ele nunca consiga aproveitar o campo de rabos de raposa. Dito isso, o felpudo da 4ª geração atravessa a multidão que o aplaude, enquanto todos o parabenizam por mais um ano de excelente trabalho. Ele cumprimenta o gato-dragão e o conduz até o maior e mais comprido rabo de raposa daquele ano. No instante em que o gato-dragão o toca, ele se lembra da primeira vez em que brincou com um rabo de raposa e do sorriso caloroso da mãe gato. O mestre felpudo é mais feliz quando vê outros gatos sorrindo, e a única coisa que realmente o preocupa é como treinar seus aprendizes desleixados e escolher o próximo felpudo. Enquanto isso, em outra parte do país, a gata-mãe encontra algumas plantas de rabo de gato no campo de um aldeão. Mesmo com sua idade avançada e vasta experiência, ela se anima como
qualquer outro gato, e começa a brincar com elas como uma criança. Pouco depois, o fazendeiro, dono do campo, a encontra brincando. Ele pergunta à gata-mãe se ela saiu para dar um passeio, então ela assente e diz que é seu exercício diário. Enquanto o homem ri de sua resposta, ela se pergunta como ele consegue cultivar rabo de gato em seu campo, já que essa planta raramente cresce em pradarias abertas. O fazendeiro explica que conseguiu as sementes de rabo de gato na floresta dos iniciantes, o que a faz se lembrar de sua terra natal. Então, o fazendeiro revela que alguns gatos da floresta dos iniciantes descobriram como cultivar rabos de gato em suas próprias terras, o que a surpreende agradavelmente. Ao ouvir essa história, ela pensa que os gatos devem estar cultivando o campo para compartilhar esses brinquedos divertidos com outros gatos. O fazendeiro concorda com ela e revela que o dono do campo felpudo é um gato muito especial. Depois de saber sobre a praça felpuda, a gata-mãe fica surpresa com o quanto os gatos de sua terra natal progrediram. Enquanto isso, o fazendeiro suspira e diz que as sementes de rabo de gato são difíceis de conseguir, já que o campo felpudo é protegido pelo feroz dragão gato. Ao ouvir sobre o dragão, a gata-mãe pede mais informações, então o fazendeiro conta que todos têm medo dele e o conhecem como o dragão imperial. Devido à ameaça do poderoso dragão, nenhum humano se atreve a maltratar os gatos da floresta. Na verdade, também há rumores de que o dragão pode destruir nações e exércitos inteiros sozinho. Ao ouvir tudo isso, a gata-mãe fica chocada, mas o fazendeiro diz que o dragão está apenas tentando proteger sua família. Ainda assim, ela não consegue acreditar que o pequeno dragão que criou tantos anos atrás tenha crescido e se tornado uma fera tão perigosa. Depois de um tempo, ela retorna à escola de magia de Anne, onde conta tudo sobre os rabos de gato. Depois de ver aquelas plantas tão familiares, a gata-mãe sente saudades de sua terra natal. Ao pensar nisso, Anne percebe que a pobre gata nunca pôde retornar para casa desde que se tornou sua familiar. Então, alguns estudantes se aproximam para se despedir. Anne acena para eles e deseja boa sorte em suas próximas férias. Ele também diz à gata-mãe para visitar a floresta onde fica sua terra natal, já que a escola ficará fechada por um tempo. Surpresa, a gata-mãe considera sua proposta. Para voltar para casa, decide consultar o Senhor Demônio, já que ele pode usar magia de teletransporte. Enquanto o pobre homem está ocupado com a papelada em seu escritório, a gata-mãe começa a bater forte em sua porta. Assustado, ele abre a porta apenas para encontrar sua mãe, gritando irritado com sua atitude despreocupada. O demônio lembra que instalou uma campainha para ela, mas a gata-mãe pensa que essa tecnologia é avançada demais para ela. Então, ele rapidamente a coloca dentro de seu escritório para evitar arruinar sua imagem diante dos outros. Uma vez lá dentro, a gata-mãe pergunta ao demônio se ele pode teletransportá-la para a floresta dos iniciantes. Ele balança a cabeça, então ela se pergunta por que ele não pode fazer isso. Embora o demônio normalmente possa colocar seus círculos mágicos onde quiser, a floresta dos iniciantes está coberta pela barreira do Senhor Alado, então ele não pode criar um lá. Quando o demônio se refere ao dragão como seu irmão mais novo, a gata-mãe se pergunta se ele realmente está falando do pequeno bebê que criou anos atrás. Ele explica que não há nenhum outro dragão na floresta. Ainda assim, a gata-mãe tem dificuldade em acreditar nisso. Então, o demônio a lembra de que o dragão mudou depois de crescer. Então ele volta ao assunto do teletransporte e explica que só pode levá-la até a cidade capital, próxima à floresta. A gata-mãe concorda, pensando que pode caminhar facilmente até a floresta por conta própria. No entanto, o demônio também quer acompanhá-la. Ao ouvir isso, ela diz para ele se concentrar em seu próprio trabalho. Justamente então, ele recebe uma ligação de alguns estudantes que querem desafiar seu labirinto novamente. Infelizmente, como seu mestre é obrigado a ajudá-los a treinar, ele não pode caminhar até a floresta com sua mãe. Ainda assim, ele diz aos estudantes para esperarem um pouco enquanto leva sua mãe até a capital. Então começa a se teletransportar junto com sua mãe, esperando poder ter em breve mais tempo livre do trabalho. Em um segundo, eles chegam à capital, onde o demônio lembra sua mãe de ligar para ele se precisar de ajuda. Ela assente, mas ele ainda não se sente tranquilo e diz para ela tomar cuidado para não brigar com nenhum urso na floresta. Pouco depois, o demônio começa a repreender a gata-mãe como um pai preocupado, querendo mantê-la segura a todo custo. Diante de suas constantes repreensões, a gata-mãe fica irritada e lembra que ainda não se tornou uma idosa. Então, ela o lembra de que precisa ensinar seus estudantes, e ele se teletransporta de volta para a academia a contragosto. Depois que o demônio vai embora, a gata-mãe pula sobre uma muralha para encontrar o caminho até a floresta. Quando pousa no alto da muralha, um gato começa a aplaudi-la e diz que ela se moveu com muita elegância. Então se apresenta como Haibushi. Satisfeita com seus elogios, a gata-mãe fica conversando por um tempo, mas não revela seu verdadeiro nome porque é familiar de uma pessoa. Em vez disso, simplesmente diz a Haibuchi que também pode chamá-la de gata-mãe. Embora Haibuchi se sinta um pouco desconfortável com a intimidade com que ela o trata, aceita chamá-la de gata-mãe mesmo assim. Então ela pergunta sobre o campo de rabo de gato na floresta dos iniciantes, e ele explica que se chama Praça Mocha. Ao ouvi-la falar sobre aquele local turístico, ele se pergunta se é a primeira vez que ela visita a floresta. No entanto, ela diz que também nasceu
nasceu na Floresta dos Iniciantes, mas foi teletransportada para longe para se tornar familiar de uma humana há muito tempo. Naquela época, a Floresta de Mocha sequer existia. Ao ouvir isso, Raibuchi diz que a floresta mudou bastante desde aquela época. Então se oferece para mostrar o caminho porque está preocupado com ela. Satisfeita com sua oferta, a gata-mãe aceita caminhar junto com ele. Durante o trajeto, ela conta todo tipo de história sobre An. Enquanto continua falando sem parar, menciona que muitas pessoas lhe disseram que o dragão da floresta é seu próprio filho. Surpreso, Jaushi se pergunta se ela é a mãe do Senhor Alado. Ao ouvir esse nome, a gata-mãe também fica em silêncio. Raibuchi se lembra de seus encontros com o Senhor Alado, quando costumava vê-lo criando seus pequenos filhotes. Embora o pobre dragão fizesse o possível para disciplinar os pequenos, eles tinham energia demais para que ele pudesse controlá-los. Cansado, ele saiu para tomar um pouco de ar fresco e encontrou Jaibuchi, que se perguntou por que ele era tão rígido com os gatos. O Senhor Alado explicou que queria que os gatos fossem independentes, pois estava preocupado que eles não pudessem sobreviver por conta própria se algum dia algo acontecesse com ele. Ainda assim, Jaushi pensava que ninguém poderia ameaçar o Senhor Alado devido à sua inteligência e poder. Ao ouvir isso, ele falou sobre a gata-mãe, que havia sido levada para longe dele repentinamente pelos humanos. Depois que ela desapareceu, ele e seus irmãos costumavam chorar todos os dias por sua mãe. Com o tempo, cresceram e conseguiram permanecer unidos graças às últimas palavras de sua mãe. Curioso, Jaibuchi perguntou o que sua mãe havia ensinado a ele. Diante disso, o Senhor Alado disse que devia tudo a ela. Embora ela tenha lhe ensinado tudo o que sabia, suas últimas palavras disseram aos filhos que permanecessem unidos para sobreviver na natureza. Depois de explicar isso, o Senhor Alado contou que nunca mais viu sua mãe depois que ela foi invocada. Muitos anos haviam se passado desde aquele dia, então ele pensava que sua mãe havia falecido devido à sua idade avançada. No presente, com a gata-mãe diante dele, Abuchi percebe que o Senhor Alado estava enganado. Agora ele tem certeza de que a gata-mãe é exatamente a mãe do Senhor Alado. Ainda assim, a gata-mãe se recusa a aceitar isso, pois não consegue acreditar que seu doce bebê tenha se transformado em um monstro enorme. Kaibuchi se pergunta se deveria dizer ao Senhor Alado que ela ainda está viva. Ao ouvir isso, a gata-mãe fica um pouco preocupada, então decide visitá-lo depois de conhecer alguns lugares primeiro. Em vez de visitar seu filho, ela pede a Jaibuchi que a leve até a Praça Mocha. Depois de um tempo, chegam à Praça Mocha, que está cheia de rabos de gato florescendo. Enquanto a gata-mãe fica animada ao ver tantos rabos de gato, Kaibuchi aponta a direção onde fica o quarto Mocha. Quando se vira, seus curiosos estudantes também colocam a cabeça para fora do campo. A gata-mãe começa a elogiar Mocha por seu excelente trabalho, mas ele se pergunta quem ela é, já que nunca a tinha visto antes. Já o Shi explica que essa gata é a lendária mãe do Senhor Alado, então pede a Mocha que lhe mostre o campo. Depois de conhecer a emocionante história da gata-mãe, Mocha começa a chorar por todos os sacrifícios que ela fez. Infelizmente, ele se recusa a permitir que ela entre no campo, pois ainda não é o dia do festival. Já o Shi fica irritado por lealdade à tradição, mas Mocha pede que ele observe o campo mais de perto. A gata-mãe percebe que o campo está completamente florido, então Mocha assente e explica que celebra o Festival do Rabo de Gato todos os anos durante a época de floração. Como essas plantas já estão prontas, ele realizará o festival amanhã. Então, a gata-mãe pode simplesmente voltar um dia depois. Ele também a lembra de que pode encontrar o Senhor Alado e visitar os campos com ele mais tarde, para se divertir ainda mais. Ao ouvir o nome do Senhor Alado, ela ainda não tem certeza de que aquele dragão assustador seja realmente seu filho, mas Mocha está convencido de que ela o reconhecerá imediatamente. Depois de conversar com Mocha, Kaibuchi começa a guiar a gata-mãe até a caverna do Senhor Alado. Durante o caminho, ela fica surpresa ao ver o quanto a floresta mudou, com tantos caminhos novos e gatos que não reconhece. Como tudo parece tão diferente, ela também imagina que o dragão da floresta deve ser diferente de seu filho. Por dentro, ela se prepara para ficar decepcionada quando chegarem à caverna do dragão. Pouco depois, chegam à conhecida caverna onde ela amamentou seus bebês tantos anos atrás. Alguns gatos jovens saem da caverna se perguntando por que Jaibuchi está ali. Quando os gatos aparecem, a gata-mãe fica surpresa ao sentir um aroma familiar em seus corpos. Os gatinhos se aproximam e imediatamente começam a brincar com suas caudas ao perceberem que ela é amigável. Enquanto os pequenos brincam ao seu redor, ela percebe que toda a floresta ao redor da caverna está impregnada com o familiar aroma do Senhor Alado. Quando o criou pela primeira vez, jamais imaginou que aquele pequeno bebê cresceria até se tornar tão grande e dominante. Então, depois de um tempo, nosso protagonista retorna para casa com alguns gatinhos depois de um passeio. Ao vê-lo, os olhos da gata-mãe começam a se encher de lágrimas, mas o Sr. Alan não percebe sua presença. Somente depois de se aproximar da caverna, ele finalmente nota Jaibuchi e a gata que está com ele. A princípio, pensa que é apenas outra visitante, mas seus olhos quase saltam das órbitas quando vê sua mãe. Enquanto fica paralisado de surpresa, a gata-mãe se aproxima e lambe carinhosamente seu nariz. Ela começa a elogiá-lo como se ele ainda fosse uma criança.
mas o pobre dragão está impactado demais para acreditar que ela ainda esteja viva. Enquanto o Sr. Alas se pergunta se é realmente ela, a gata-mãe começa a relembrar histórias de sua infância. Ao ouvi-la, ele percebe que realmente está vendo sua mãe depois de tantos anos. Ela fica surpresa por ele ainda viver na mesma caverna depois de todo esse tempo. Então, o Sr. Alado explica que está cumprindo a promessa que fez a ela de sobreviver junto com os outros gatos da floresta. No entanto, a gata-mãe, na verdade, não se lembra de ter feito tal promessa, pois esteve muito ocupada com sua vida entre os humanos. Ao ver sua reação tão despreocupada, nosso protagonista fica um pouco magoado, mas garante a ela que não está mentindo sobre suas últimas palavras. Diante de suas palavras sinceras, a gata-mãe fica séria e agradece por ele ter cumprido sua promessa durante todo esse tempo. Então diz ao Sr. Alado que ficará em sua caverna por alguns dias. Ela começa a sair tranquilamente para ir caçar, então ele tenta fazê-la descansar. Como seu filho, ele quer que ela relaxe enquanto ele consegue a comida, mas ela fica irritada porque não gosta que a tratem como uma idosa. Enquanto seu pobre filho fica surpreso, ela começa a se afastar diante de sua mãe obstinada. O poderoso Sr. Alado está completamente indefeso e começa a segui-la por todos os lados como uma criança carente. De volta à cidade humana, vemos que os gatos da floresta gostam de humanos interessantes, de natureza gentil e que possuem certas habilidades. E como há bastante desse tipo de pessoa dentro do castelo, os gatos costumam morar por lá também. Mas em todo o grupo sempre existe alguém um pouco diferente. É então que vemos um gato que mora na Torre do Sino, de onde é possível observar toda a cidade. Ao descer da torre, ele conversa com alguns gatos comuns da cidade. Eles são diferentes dos gatos da floresta, pois não conseguem usar magia nem falar a língua humana. Um senhor o chama de Hayabuchi e o cumprimenta. Ele é dono de um restaurante e diz que vai trazer algo bom para Hayabuchi. Em seguida, joga um pedaço de carne para o alto e o gato consegue pegá-lo no ar. O dono da loja fica impressionado e feliz com a habilidade dele. O gato explica que está vivendo naquela cidade como se fosse um gato comum. Ele faz isso porque, dessa forma, consegue observar melhor como os humanos realmente são. Enquanto brinca com o dono do restaurante, a esposa dele chega. O gato fica preocupado ao perceber que ela é uma elfa. Elfos são raros naquela cidade, e ela poderia descobrir que ele é um gato da floresta. Por isso, ele acha melhor se retirar por enquanto. No centro da cidade, ele vê 4 pessoas carregando armas e usando roupas desajeitadas, e pensa que devem ser aventureiros iniciantes a caminho da Floresta dos Novatos. Ele também avista Miki Miki, uma gata da floresta que é amiga da recepcionista da guilda. O gato vai até ela e pergunta se ela vai fazer a guarda dos aventureiros novamente. Ela confirma, dizendo que sua amiga pediu para acompanhá-los porque fica preocupada com eles. O gato pensa que ela reclama bastante, mas mesmo assim, sempre atende aos pedidos da recepcionista. Ela vigia os aventureiros e muitas vezes, quando algum problema acontece, acaba ajudando-os. As duas são muito amigas e combinam muito bem. Ainda no centro da cidade, ele se pergunta se encontrará algum humano interessante naquele dia, até que avista um jornalista. Ele percebe isso porque o homem observa atentamente os arredores. Seus dedos estão manchados de tinta e a sola de seus sapatos já foi restaurada várias vezes. Além disso, ele usa vestes simples para tentar não chamar atenção. Afinal, um jornalista precisa estar em diversos lugares sem se destacar. Porém, o gato se lembra de ter lido em livros humanos que pessoas assim também poderiam ser espiões. Então, decide seguir aquele humano para descobrir quem ele realmente é. O homem vai até um ferreiro e o gato pensa que ele está ali para tentar adquirir a mais nova arma daquele reino. Ao chegar ao local, o homem se apresenta como jornalista e diz que gostaria de escrever um artigo sobre a cadeira de que todos estão falando. Ao ouvir a palavra cadeira, o gato percebe que pode ter se enganado. É nesse momento que a mulher do ferreiro chega e o reconhece como o terceiro filho do dono da loja da esquina. Ela diz que não o vê há muito tempo e fica surpresa ao descobrir que ele se tornou jornalista. O homem explica que seus irmãos mais velhos disseram para ele seguir a carreira que quisesse, e foi assim que acabou se tornando jornalista. O gato fica decepcionado ao descobrir que ele não é um espião. Ainda assim, pensa que pelo menos poderá ler o artigo dele mais tarde. Depois, ele vai até um armazém e diz ao homem que está com fome. Em seguida, pergunta se ele pode abrir o local. O homem então abre o armazém e explica que fazia alguns meses que não entrava ali. Por isso, provavelmente havia alguns ratos no interior, e ele pergunta se o gato poderia dar conta deles. O gato pensa que os locais onde os humanos armazenam comida são construídos para ter poucas formas de entrada e saída, mas mesmo assim, alguns ratos conseguem se infiltrar. Então, ele usa uma magia de gelo e acaba facilmente com todos eles. Depois, sai do armazém carregando os restos dos ratos para jogá-los no lixo. Ele então joga os restos no lixo e volta para o centro da cidade para ler os artigos publicados. Agora que está de barriga cheia, decide que vai passar alguns dias apenas observando os humanos. Nesse momento, ele vê que a gata retornou e vai até ela, perguntando se correu tudo bem. Ela aponta para os aventureiros, que estão felizes. O gato pensa que eles estão com as mesmas expressões dos gatinhos pequenos quando voltam da primeira caçada. Ele fica
fica satisfeito com o dia que teve, pois conheceu um jornalista e um grupo de aventureiros iniciantes bastante interessantes, e mal pode esperar para descobrir o que vai acontecer com eles no futuro. Então decide voltar para a torre, mas no caminho encontra novamente o dono do restaurante. A esposa dele pergunta quem é o gato, e o homem o apresenta como Raibuti, um gato normal. Porém, assim que a elfa olha para ele, percebe imediatamente que se trata de um gato da floresta. Ela então diz ao marido que o mais importante é que o gato gosta dele. Em seguida, voltamos para o príncipe aventureiro que acabou de tomar seu café. O gato pensa que todos os dias ele come um pão seco porque foi assado demais, acompanhado de um queijo gorduroso e uma carne seca dura como um pedaço de pau. Para ele, aquilo não é comida que alguém da realeza deveria comer. O príncipe comenta que ainda não fez todas as coisas típicas de um aventureiro. O gato pergunta o que ele pretende fazer e ele explica que as jornadas de um aventureiro novato incluem atividades como a coleta de ervas medicinais, e é justamente isso que ele pretende fazer agora. O gato se pergunta se ele realmente tem alguma necessidade de fazer aquilo. Então, o príncipe vai até a guilda dos aventureiros e pede uma missão para coletar ervas medicinais. O atendente explica que primeiro ele precisa fazer um curso de curta duração. Ao sair da guilda, o príncipe comenta que não imaginava que fosse necessário fazer um curso para colher ervas. Ele pensa que talvez isso seja algo específico daquela região. Como o curso só começará no dia seguinte, decide fazer mais algumas compras. Ele quer comprar um manto e o gato diz que, enquanto isso, vai tirar um cochilo. O príncipe entra em uma loja e encontra uma capa muito velha e surrada. Ele pensa que aquilo é uma beleza, pois a peça é totalmente voltada para a praticidade. Para ele, aquela loja parece ser muito boa. Até o dono pergunta o que ele está fazendo ali, pois também já foi aventureiro e percebe o quanto o garoto é habilidoso. O homem acha que, com aquela habilidade, ele não precisaria comprar coisas tão baratas. O garoto fica extremamente feliz por ter sido reconhecido como aventureiro por alguém que já exerceu a mesma profissão. Mesmo assim, explica ao vendedor que é apenas um novato sem dinheiro nenhum. O dono então diz que vai mostrar alguns itens de boa qualidade por um preço bem barato. Do lado de fora, o gato pensa que o garoto possui força e competência, mas ainda lhe falta muita experiência de vida. O príncipe volta até o gato e pede que eles vão logo, pois o curso será no dia seguinte. O gato diz que não vai participar, mas o príncipe continua insistindo. Depois, os dois vão até uma hospedaria e tomam um banho. O gato pensa que, por mais que já tenha tomado inúmeros banhos, ainda não consegue se acostumar com aquilo. O príncipe diz que o dia foi muito bom, pois conseguiu uma nova capa e depois conseguiu algumas informações em uma taverna. No dia seguinte, ele vai coletar ervas medicinais e depois disso, com certeza, se tornará um verdadeiro aventureiro. No dia seguinte, ele vai até o local do curso, acompanhado do gato. O gato comenta que todas as pessoas ali parecem ser iniciantes, mas o príncipe percebe duas pessoas que são diferentes. Um elfo se aproxima deles e diz que não imaginava que encontraria um gato da floresta e seu amigo. Em seguida, pergunta se os dois vão participar do curso. O príncipe responde que sim, mas esclarece que o gato não é seu amigo, e sim seu mestre. Ele explica que ainda é inexperiente demais para ser tratado como igual ao gato. O outro aventureiro que acompanha o elfo lança um olhar estranho para o gato e se aproxima. O elfo diz que gostaria de pedir um pequeno favor aos dois. Ele explica que eles são instrutores e precisam monitorar várias pessoas. Não irão para nenhum lugar perigoso, mas caso alguma coisa aconteça, gostaria que o príncipe e o gato os ajudassem. O gato diz que está tudo bem e que eles podem aceitar, pois ficar de vigia enquanto monitoram mais de 10 humanos deve ser difícil. Nesse momento, o outro aventureiro agarra o gato. O elfo pede desculpas e explica que seu companheiro tem um amor incontido por animais pequenos. O príncipe ri e comenta que o gato abaixou a guarda. O elfo agradece por eles terem aceitado e diz que está contando com os dois. Depois, o elfo explica a todos que existem vários tipos de ervas medicinais, mas todas possuem algo em comum. Costumam nascer e crescer próximas às fezes e aos restos mortais de bestas mágicas. Por isso, só é possível encontrar ervas medicinais em locais onde existem bestas mágicas. É justamente por esse motivo que os aventureiros conseguem ganhar dinheiro coletando-as. Ele pede para uma garota se aproximar e de repente pega uma faca e corta o braço dela. O elfo explica que a reação dela foi lenta demais e que ela precisa estar sempre alerta. Mas, deixando isso de lado, ele entrega a ela um remédio feito com ervas medicinais. Assim que o remédio é aplicado sobre a ferida, o sangramento para imediatamente. Ele explica que um ferimento daquele nível se cura completamente depois de 24 horas. Em seguida, entrega outro remédio para ela experimentar, dizendo que é o mesmo medicamento, mas feito com ervas daquela cidade. Quando ela aplica o remédio sobre a ferida, o machucado se cura na hora. O elfo explica que a eficácia do remédio é influenciada pela qualidade da erva, e isso vale para praticamente todos os tipos de ervas medicinais. Mesmo sendo o mesmo medicamento, as ervas podem ter qualidades diferentes, e a habilidade do farmacêutico também influencia no resultado. Ele também explica que quanto mais ervas forem coletadas corretamente, melhor será o trabalho dos farmacêuticos
farmacêuticos da cidade. Isso inclui sua própria esposa, que está ao seu lado e é uma farmacêutica. Todos ficam chocados, pois não imaginavam que uma farmacêutica pudesse ter aquela aparência. Até mesmo o príncipe fica surpreso, já que tinha certeza de que ela era uma guerreira. Agora, ele descobre que os dois são marido e mulher, e comenta com seu mestre que realmente não se pode julgar um livro pela capa. O elfo então explica que, quando forem coletar as ervas, eles devem retirá-las por inteiro, incluindo a raiz. Segundo ele, existem casos em que raízes que sobraram acabam vagando por aí como monstros. Por isso, é necessário remover tudo. Depois, devem colocar um pouco de água sobre a erva e deixá-la repousar na terra, envolvendo-a em um pano para não danificá-la. Feito isso, basta levá-la até a guilda. O elfo diz que está na hora de partir para a prática. Ele estabelece um prazo e explica que, dentro daquele período, todos devem tentar colher pelo menos uma erva. Então, dá o sinal para que comecem. O príncipe encontra sua primeira erva e consegue retirá-la perfeitamente. Ele acha que aquela é uma ótima tarefa para ele e que está cada vez mais próximo de se tornar um verdadeiro aventureiro. O gato pensa que ali não devem aparecer problemas muito grandes, como um urso, por exemplo. Porém, percebe que há uma ave pipargo gigante real por perto. Ele explica que é uma ave bastante complicada, pois mata suas presas atacando com as pernas robustas e depois foge rapidamente para o céu, aproveitando as brechas para atacar novamente. Não é um inimigo que aventureiros novatos conseguiriam enfrentar, mas nesse momento, o príncipe sai correndo, usa uma magia e elimina a ave. Até mesmo o gato fica chocado, pois é a primeira vez que ele vê o garoto enfrentando um monstro voador. E para completar, a magia de trovão foi a escolha certa. O gato fica impressionado com as técnicas e habilidades do garoto. O garoto pergunta ao mestre se pode continuar ali. O mestre pergunta para onde ele pretende ir, e o garoto responde que ainda precisa colher mais ervas. Ele não pode ficar parado só porque um ou dois monstrinhos resolveram atacá-lo. Então sai correndo para procurar mais ervas. Nesse momento, o elfo chega e agradece ao gato. Depois, vemos que o príncipe conseguiu coletar 7 ervas e bateu o recorde. O elfo se despede dos dois e diz que, quando voltarem à cidade, devem visitá-lo. Em seguida, chama o garoto de herói da coleta de ervas. O garoto agradece pelo título e diz que se passar por perto, irá visitá-los. Mais uma vez, o gato acaba sendo atacado pela esposa do elfo. Quando eles finalmente se despedem, o elfo comenta com sua esposa que já viu diversos humanos escolhidos por Cat Sith, mas aquele garoto é excepcional. Ele diz que está ansioso para descobrir como será o garoto quando crescer. O gato parabeniza o príncipe, dizendo que ele se tornou um herói. E é aqui que o episódio termina. Se você chegou até aqui, comente a palavra erva para mostrar que acompanhou a história até o final.